Diante do contraste entre o modelo processual engessado e o crime organizado cada vez mais aparelhado, surgiram novos meios de obtenção de prova. Qual a natureza jurídica e alcance da delação premiada, por exemplo? Este é o principal tema de hoje do Conexão AMMP, um programa da Associação Mineira do Ministério Público destinado a divulgar o pensamento e realizações de seus associados. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar hoje com o Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rogério Filipeto. É doutor e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG e professor de Direito Processual Penal na PUC Minas. É também coautor do livro Colaboração Premiada, Contorno segundo o Sistema Acusatório. Doutor Rogério, obrigado por nos atender. É um prazer falar com o senhor aqui no Conexão AMMP. Prazer é todo meu. Obrigado. Bom, e é você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMMP no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Rogério, iniciando a nossa conversa, então, qual que é a natureza jurídica da colaboração premiada? É suficiente para uma condenação? Bom, existe uma controvérsia muito grande em relação a isso. Há uma tendência atual em querer se reconhecer a colaboração premiada como uma espécie de direito subjetivo. O direito subjetivo seria aquele que qualquer pessoa tem direito porque está previsto em lei. E, na verdade, a colaboração premiada ela é uma flexibilização da ação penal pública. Então, quando acontece um crime, esse crime tem que ser objeto de processo, ele tem que ser perseguido, no bom sentido, pelo Estado, para promover a punibilidade daquela conduta. E a ação penal pública, ela tradicionalmente sempre foi indisponível. O Ministério Público, como titular da ação, nunca pôde abrir mão dessa ação. E por influência, especialmente do direito americano, do direito anglo-saxão, institutos próprios da transação, da negociação, começaram a invadir o processo brasileiro e, especialmente, nesse caso, o processo penal. Uma dessas vertentes é exatamente a colaboração premiada. Então, ela não é um direito subjetivo. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente isso, e o Supremo tem reconhecido em diversos julgados, mas há um movimento doutrinário no sentido de que ele seja reconhecido. Ele é, então, um poder-dever do Ministério Público diante da situação em que o agente se apresenta como hábil a uma negociação desse nível. Então, o Ministério Público deve avaliar as características desse agente, o custo-benefício, a contribuição que ele pode trazer, e aí sim formular uma proposta, ou justificar por que não o faz. O Instituto da Colaboração Premiada ele ganhou, então, essa importância diante das dificuldades no combate ao crime organizado, por conta da insuficiência das provas tradicionais? Sim, é interessante porque a modalidade do crime organizado ela corresponde a um fenômeno novo da criminalidade. Nós convivemos com um direito criminal clássico e um direito criminal que eu chamo da pós-modernidade. O direito criminal clássico é aquele que trata essencialmente de bens jurídicos individuais. A vida, o patrimônio, a honra, a liberdade sexual. E que, tradicionalmente, o direito vem tratando dele desde que o homem vive em sociedade. E, por conta da evolução do capitalismo, sobretudo, nós vivemos uma deturpação e uma coletivização desses bens jurídicos. Então, nós hoje tratamos de meio ambiente, direito do consumidor, respeito aos idosos, direitos, crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tributária, econômica e assim por diante. Então, são bens jurídicos de natureza coletiva. Os meios de prova concebidos para o direito criminal clássico, eles, em regra, não se ajustam a essa criminalidade de conteúdo coletivo, de conteúdo econômico, o que gera uma grande impunidade. E o direito criminal sendo sempre taxado como sendo o direito que se volta contra os pobres, contra os segregados de uma maneira geral. Então, é preciso um ajuste, uma calibragem nos meios de prova para que nós possamos enfrentar esses fenômenos que são próprios dos dias atuais. Eu sei que o senhor participou da construção desse aperfeiçoamento legislativo, mas aí parece que como é que foi essa tarefa aí para poder adequar esse instituto aos ditames aí constitucionais? Sim, fazer um pequeno retorno histórico, muito breve.
existia a Lei 9.034, que é a Lei de Crime Organizado, que tratava desses meios de prova. O Brasil, àquela época, para se ajustar ao contexto internacional, elaborou essa lei, que tinha pouca realização prática, porque ela não previa o tipo penal de crime organizado, de associação criminosa. Então, ele tratava de alguns meios de prova, mas para investigar o quê? Que crime? Né? Por conta da nossa tradição do princípio da legalidade, que é uma segurança para o indivíduo e para a sociedade brasileira, e nós precisávamos de um tipo penal. Então, houve um episódio, o assassinato do então prefeito Celso Daniel, o Congresso Nacional se mobilizou, foi composta uma comissão mista no Senado e na Câmara Federal, e nós, juntamente com outros integrantes do Ministério Público de Minas Gerais e de outros estados, compusemos uma comissão que elaborou um anteprojeto, baseado na evolução que a Itália experimentava nessa matéria, já que é um país que tradicionalmente convive com a criminalidade organizada culturalmente, né, no enfrentamento das máfias, e além da criminalização, da tipificação do crime organizado propriamente dito, houve a proposta de avanço nos meios de prova, dentre eles a colaboração premiada, que era um instituto que se experimentou na Itália durante muito tempo, durante um bom tempo, e que foi um instrumento extremamente importante para o enfrentamento do fenômeno mafioso lá. Hoje já encontra um certo esgarçamento e os próprios italianos já procuram um ajuste com outros meios de prova. Esse fenômeno é muito curioso, né, Orion? Porque nós também experimentamos uma coisa parecida. Você há de se lembrar do que aconteceu com a interceptação telefônica. Houve uma época que a interceptação telefônica era um meio de prova excelente, né? Quantos crimes, quantas estratagemas foram desvendados com base nesse meio de prova. Hoje já se trata de um meio de prova um tanto quanto arcaico, porque o fenômeno do crime também se acostuma, se adapta e provoca ou procura novos nichos de atuação e novas formas de atuação. E assim haverá de acontecer também com a própria colaboração premiada. Então, ela sucedeu a interceptação telefônica como sendo esse meio mais eficaz na apuração. Agora, você tocou num ponto muito importante. É preciso tentar buscar aí um meio termo entre o equilíbrio, a segurança que a Constituição Federal de 88 trouxe no sentido de preservação da intimidade, de preservação do indivíduo, da sua dignidade, e, por outro lado, dotar o Estado de instrumentos compatíveis com essa preservação individual, mas que possam avançar sobre essa criminalidade nova. Então, o nosso desafio na atualidade é buscar esse tempero, é buscar essa virtude que está no meio, esse ponto de equilíbrio, não é? Da mesma forma que a interceptação telefônica no passado causou um escândalo porque entrava na intimidade das pessoas e a Constituição protegia essa intimidade, atualmente a colaboração premiada também causa algum certo escândalo, porque ela se vale, talvez, de uma falha de caráter, de uma fragilidade na personalidade do agente que entrega o seu comparsa. Não é? Então, é preciso compreender esses avanços como instrumentos úteis ao deslinde dos crimes. E o núcleo dessa estratégia, como o senhor falou, para enfrentar essa situação sem ter muitas condições, muitos recursos, até mesmo tecnologia, o Estado então encontrou no outro criminoso a alternativa para combater o próprio criminoso, o crime organizado, a estrutura organizada, né? Aliás, nesse aspecto, é outra coisa que nós trazemos de muito tempo. A própria Lei de Crimes Hediondos já propunha a delação premiada, a delação com um benefício para a gente que entregasse quem estivesse lá sequestrado ou crimes que não se conhecia, etc. Diversos outros instrumentos legais vieram aperfeiçoando a delação premiada. Eu faço uma distinção entre delação e colaboração. A colaboração contém a delação. A delação é realmente revelar fatos, pessoas, né, que eram então desconhecidas e promover a incriminação dessas pessoas. Mas a colaboração é um instrumento, é um meio. Então, sempre a delação foi um instrumento de diminuição de pena. E até na lei de proteção à testemunha, em que ela assumiu a possibilidade do perdão judicial, que é a extinção da punibilidade.
mas sempre foi de diminuição de pena. Agora, com a colaboração, pode haver até um não oferecimento da denúncia. O processo nem pode sequer começar, como pode haver uma diminuição de pena durante o processo e algo que nós importamos da Itália, né, que é o pentitismo, né, que vem do pentitismo italiano, que é a possibilidade de benefícios na fase da execução, o que nunca foi contemplado no sistema brasileiro. Então, a experiência italiana mostrou que aquele mafioso abandonado pela sua organização, quando já está cumprindo pena, que ele não vê mais horizontes, ele está num ambiente propício a colaborar e a revelar o que sabe. Então, se aproveitou, se criou a permissão legal para isso. E o Brasil fez essa importação. Então, nós estamos assim num crescendo, num aprendendo de como utilizar esses instrumentos. E o fato de o agente delatar um companheiro, né, e do Estado se valer dessa informação, não é algo que deva ser feito ou ser visto de maneira ruim, sabe? Talvez nós, com a nossa tradição judaico-cristã, né, da questão do pecado, do sofrimento, da expiação, como se fosse algo feio, né, nós temos que aprender a ressurgir dessas falhas. Então, segmentos protestantes, por exemplo, que premiavam aquele que se redimia do pecado praticado. E ele não era visto como alguém ruim. Né? Assim é que nós devemos pensar também no caso da colaboração. Aquele que revela um estratagema criminoso, ele contribui positivamente, porque com os meios tradicionais de produção de prova, o Estado jamais descobriria ou conseguiria promover a punibilidade daquelas condutas. Então, é uma espécie de última ratio, é um último instrumento que a gente pode recorrer utilizando essa contribuição do próprio agente criminoso. Esse ponto são importantes, doutor Rogério, os requisitos que validam essa colaboração, né? Ela deve ser sempre voluntária? Essa voluntariedade é muito importante, porque ela mexe também com o papel e a participação do juiz, né? Essa voluntariedade, ela substancialmente, ela quer dizer que o agente não foi coagido. Essa coação, ela pode assumir diversos aspectos. Ganhou muita notoriedade, por exemplo, aqueles agentes que colaboraram depois de terem a sua prisão preventiva decretada. Ora, é uma questão de como se enxerga a coisa. Se a prisão preventiva foi decretada para criar uma condição, um contexto favorável ao agente colaborar, ela viola a voluntariedade. O agente não colaborou de livre vontade. Mas, se depois presentes os requisitos próprios de uma prisão preventiva, que não tem como objetivo a obtenção da colaboração premiada, mas aí o agente se dispõe a colaborar, e essa colaboração é feita, eu não vejo problema ou incompatibilidade. Reconheço que a dificuldade é de se desenhar que uma coisa não levou à outra, mas obrigatoriamente, dogmaticamente, elas não se contaminam. Então, se o agente colabora sem nenhum tipo de pressão, coação, de pressão, aquela colaboração é plenamente válida. Outro requisito importante, doutor Rogério, é que essas delações elas devem facilitar as investigações e que sejam confirmadas por elas, né? Sim. Não bastam por si mesmo, né? Exatamente. A colaboração em si, ela não é um meio de prova. Ela não prova coisa alguma. Ela é um meio de obtenção da prova. Como faço o paralelo novamente aqui com a interceptação telefônica. Aquilo que é dito numa interceptação telefônica não é necessariamente a prova, mas a partir aquela informação que se colheu, é que se vai buscar a prova da conduta criminosa. O mesmo acontece com a colaboração. Então, se um agente delata o outro, isso tem uma relevância jurídica, uma importância, é claro, mas isso deve servir para a produção da prova que incrimina esse agente, e não é um testemunho que seria a própria prova. Né? Então, a colaboração ele tem esse aspecto acessório, né, que precisa de complementação com outros meios de prova. Sempre vai ser assim. E se esse conteúdo, essa delação for, digamos, tiver não é uma comprovação, mas tiver, por exemplo, um outro relato semelhante ao de outro corréu ou testemunha, isso favorece essa delação?
Pois é a mutual corroboration, né? É uma delação que corrobora a outra. Isso. A mesma coisa, funciona, né? Quer dizer, é claro que do ponto de vista da avaliação das pessoas como um todo, aquilo vai ganhando uma certa densidade de veracidade, mas isso tecnicamente não poderia ser utilizado. Então, uma colaboração que confirma a outra, ela só serve para formar uma convicção dos agentes do Estado que participam da investigação, no sentido de que aquilo ali é plausível, mas esse fato ainda precisa de uma comprovação, que seja descolada dessa colaboração, ainda que cruzada. Entendi. Agora, o direito criminal, doutor, sempre costuma se amparar na teoria do garantismo, né? Como é que fica aí o direito de defesa, a segurança jurídica nessa situação? Eu acho que não. De novo, volta àquela questão dos escândalos, né? Que em muitos se causa um certo escândalo porque haveria uma espécie de diminuição do direito de defesa na colaboração premiada. Não vejo assim. Acho que nós inauguramos uma nova etapa no direito de defesa. Os advogados ganham agora uma nova fronteira de atuação, na atuação administrando as técnicas de negociação, administrando e velando pelas garantias constitucionais em cada caso. E não apenas se restringindo a uma defesa que diga que o agente é culpado ou é inocente, né? Tentando sustentar uma causa de exclusão de culpabilidade ou de antijuridicidade, uma legítima defesa, por exemplo. Agora, a defesa é muito mais complexa e não há ofensa ao garantismo, até porque nenhum direito ou nenhuma garantia é absoluta. Nós temos na Constituição Federal as garantias, como eu me referi agora há pouco, a intimidade, no caso da interceptação, é uma garantia, é uma cláusula pétrea do artigo 5º, mas ela não é absoluta. Se nós tivermos uma ponderação de interesses e a persecução criminal ela é importante para a promoção da punibilidade das condutas, ela vai sucumbir, ela vai ser flexibilizada para atender esse interesse maior. No caso da colaboração também. Ora, se nós não conseguimos, pelos meios tradicionais de obtenção de prova, promover a responsabilidade criminal de uma determinada pessoa, senão através da colaboração premiada, é porque ela vai flexibilizar uma garantia à não autoincriminação, por exemplo. O agente vai ter que assumir que ele praticou aquele crime, reconhecer a sua responsabilidade criminal e colaborar para a elucidação de outras condutas. E assim ter a sua punibilidade garantida, ainda que de uma maneira diminuída, né? Então, eu vejo uma plena compatibilidade. É preciso que nós trabalhemos sempre numa espécie de calibragem, de adaptação. Um fenômeno novo da criminalidade atual é diferente do fenômeno enfrentado pelo direito criminal clássico. Então, ele precisa de adaptações. E aqui compete. Pode concluir, por favor. E o nosso desafio é exatamente esse, de buscar esse ponto de equilíbrio, que não haja um prejuízo para o indivíduo, mas que se possa avançar esses crimes coletivos. E nesse ponto de equilíbrio é importante também definir, doutor Rogério, de quem é que é a competência, né, para fazer esse acordo de delação. Sim, com certeza. Acho que nesse ponto tivemos até um retrocesso, até do ponto de vista dogmático, que a rigor eu não consigo explicar. Porque a colaboração premiada, ela resulta em o agente o Ministério Público, abrir mão do seu direito e dever de promover a responsabilidade criminal de uma pessoa. Então, o Ministério Público abre mão de todo ou de parcela desse poder e dever em troca de uma colaboração. Isso é a mitigação, a diminuição da obrigatoriedade do exercício da ação penal. Então, quem pode promover a colaboração premiada? Ora, quem detém a responsabilidade de promover a ação penal. E a Constituição Federal coloca no seu artigo 129, inciso 1º, que cabe ao Ministério Público promover a ação penal pública. Então, só o Ministério Público poderia promover também a colaboração premiada. Mas no processo legislativo, houve uma ingerência muito forte das forças policiais e
a polícia conseguiu também essa legitimidade, que posteriormente foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em julgados, né? Embora isso me pareça manifestamente inconstitucional, e recentemente o próprio Supremo viu essa posição, ainda que consolidando a iniciativa da polícia, mas vinculando essa iniciativa a uma concordância do Ministério Público. Nós experimentamos um episódio que ganhou uma certa notoriedade, que causou essa intranquilidade dentro dos instrumentos de persecução penal, que foi a colaboração premiada do ex-ministro Palocci. Ora, ele havia procurado o Ministério Público Federal no âmbito da operação chamada Lava Jato para fazer a colaboração. Instou o próprio juiz competente nesse julgamento, quando ele foi interrogado, dizendo que estava disponível, que poderia contribuir, queria colaborar, né? E o Ministério Público, diante dos meios de prova que já dispunha, não achou necessária a colaboração, né? E não aceitou a colaboração. Ele procurou a Polícia Federal e fez uma colaboração premiada com a Polícia Federal. Colaboração essa que, posteriormente, não resultou pontos positivos, efetivos e uma efetiva colaboração. Ora, ficou evidenciado que aquela recusa inicial e fundamentada do Ministério Público estava acertada. Não havia necessidade da colaboração, ele nada acrescentou também com o que ele trouxe. Mas a lei prevê, o Supremo reconheceu esse aspecto da constitucionalidade, dessa possibilidade também da polícia ter a iniciativa da colaboração. Mas não me parece a melhor providência. São ajustes importantes a serem feitos à luz da Constituição. Agora, doutor Rogério, até onde pode se conceder um benefício a alguém que faz a delação? Isso já é definido, limitado pela legislação, ou isso depende do contexto do processo? Esse é um ponto em que nós devemos, e aí entramos também no papel do próprio juiz, né? que é muito difícil e que é algo que nós temos que aprender a fazer. É a aplicação do princípio da proporcionalidade. Não é possível a concessão de benefícios extremamente vantajosos para o agente ao ponto dele ganhar uma espécie de impunidade, de um aval do Estado. E, ao mesmo tempo, ele tem que se mostrar compatível com os benefícios que ele ganha. Então, por exemplo, o chefe, il capo, né, o chefe da organização criminosa, o grande responsável, ora, esse não é possível que se faça colaboração premiada com ele, porque seria premiar aquele que é o pior de todos, não é? Então, há uma desproporcionalidade evidente. Outro caso que ganhou notoriedade, talvez por falta de maturidade no tratamento dessas negociações, foi o caso do Joesley Batista, que teria lá gravado o ex-presidente Temer, né? E teria sido premiado com o não oferecimento da denúncia. Essa proposta do Ministério Público Federal é a proposta máxima. Quer dizer, ele sequer seria inicialmente processado, né? Não se discutiria nada em relação a ele. É a blindagem total. E quando se via que ele havia enganado o Ministério Público Federal em diversos aspectos, né? Ganhou, inclusive, dinheiro com essa manobra, manipulando bolsa de valores, as suas ações, etc. E depois foi até para outro país. Então, assim, havia ali uma evidente desproporcionalidade entre o benefício que foi angariado por ele e o que efetivamente ele trouxe de colaboração. E isso é um aprendizado. Esse não me parece um problema do Instituto. Esse é uma questão que nós vamos nos aprimorando com o passar do tempo, contra a nossa falibilidade humana. Ok. Que outros elementos, outras causas o senhor apontaria para anulação de uma delação premiada? O fato de não ser voluntário já foi dito aqui, o inadimplemento também das obrigações assumidas. Sim, a traição como um todo, né? Acho que esse é o principal aspecto. Quando o agente criminoso ele manipula para conseguir essa negociação, ele engana os negociadores do Ministério Público e trai, né? Ou seja, ele sabe que o que ele está ofertando é algo inválido e então a colaboração ela não se justifica por si.
esse é um caso de invalidez da colaboração. Perfeito. E que ajuste o senhor prevê daqui para frente, o senhor que é um estudioso do tema, diante da experiência até forte, bastante volumosa, que tivemos nos últimos 2 anos do Instituto, tanto da delação, da colaboração? Eu acho, sabe, Bruno, que nós estamos num momento assim de retrocesso. Como eu gosto de exemplificar, nós vivemos uma espécie de pêndulo, né? Nós vivemos um pêndulo em que não existia nada, absoluta impunidade nessa área, e agora temos alguns instrumentos que estão sendo experimentados, nós estamos aprendendo com eles. Vivemos um momento de extremo, né? Por exemplo, houve a criação do princípio da legalidade temperada, que, de novo, causou um grande escândalo em parcela da doutrina, porque possibilitava a criação de novos regimes de cumprimento de pena, novas formas de cumprimento de processo avançar, etc. Ora, a legalidade temperada, ela tinha um regramento muito positivo. Ela só poderia avançar desde que ela fosse mais benéfica do que a legislação já positivada. São regras de guidelines que os americanos chamam. Ora, então, nós nunca poderíamos inventar alguma coisa que pudesse prejudicar o agente. Isso me parece perfeitamente plausível. Mas a classe política, que se sentiu muito fragilizada com o avanço da colaboração premiada, e o próprio judiciário, que se sentiu que perdeu, né, sentiu que perdeu uma espécie de poder nessa área, reagiram e isso acabou sendo proibido. Bom, eu acho que há um espaço para avançar no que diz respeito à legalidade temperada. Muito bem. A experiência é que vai possibilitar isso. Com certeza. Doutor Rogério, como a gente faz sempre com os nossos entrevistados, a gente pede, por favor, a indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor tem para nos indicar, além, naturalmente, da colaboração premiada, que o senhor é coautor aqui desse livro? Sim. Eu acho que existe uma série de livros já produzidos nessa área. Eu acho que a gente tem que fazer uma atualização, especialmente à luz da jurisprudência. Esse é um tema que para nós estudiosos do direito, ele é curioso, sabe, Orion? Porque, normalmente, a doutrina subsidia a jurisprudência como fonte do direito. E, nesse caso da colaboração premiada, o que aconteceu por conta dos acontecimentos, né, os fatos que foram surgindo, foi o contrário. A jurisprudência foi fazendo as interpretações, criando o direito, e aí influenciando a doutrina. Então, eu acho que tem um pequeno um livro muito interessante, só um minuto. Tem um autor paulista, Vinícius Gomes de Vasconcelos, é um jovem estudioso e, embora ele tenha uma postura assim, com um viés garantista muito acentuado, que talvez possa, nos membros do Ministério Público, causar também um certo receio, mas é um estudioso do tema e que traz valiosas contribuições, até mesmo para que nós nos preparemos quando formos sentar para uma negociação. Então, o livro dele é Colaboração Premiada no Processo Penal, Vinícius Gomes de Vasconcelos, editado pela Revista dos Tribunais. Muito obrigado, boa indicação, com certeza. Bom, eu conversei aqui com o Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rogério Filipetto, doutor e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG, professor de Direito Processual Penal na PUC Minas. E discutimos aí sobre o Instituto da Delação Premiada, colaboração premiada, natureza jurídica, o alcance desse e de outros meios de obtenção de prova. Doutor Rogério, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Conexão ANMP. O prazer foi todo meu, eu agradeço muito a gentileza do convite, especialmente a direção da associação, e fico à disposição, espero que todos os ouvintes possam aproveitar bem. Com certeza. E você que viu e quiser rever essa entrevista, pode ir aos canais da ANMP no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.